Olá, olá! 13 de dezembro de 2019, confira as principais notícias desta sexta-feira. Pesquisa da Vara da Mulher revela que a maioria das vítimas de violência não havia solicitado medida protetiva. O governo sanciona novas regras para o FGTS com aumento no valor do saque imediato. No Dia dos Cegos, vamos mostrar os desafios diários que eles enfrentam. E mais, os preparativos dos times que disputam a final da Copa FMF e o roteiro da diversão do fim de semana no nosso Guia Cultural. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Até que enfim é sexta-feira, né, gente? Chegou aí essa sexta-feira para a gente dar uma paradinha. Afinal de contas, vai chegar o final de semana. Muitas atrações. Daqui a pouco a gente traz o roteiro da sua diversão no nosso Guia Cultural, inclusive com a programação de Natal, né? A partir de hoje, novamente o Centro Histórico da capital maranhense volta a receber muita gente para essa programação especial do Natal do Maranhão. Você vai ficar ligado, daqui a pouco a gente traz as informações para você aqui no nosso Bom Dia, tá bom? São 7 horas e mais 1 minuto, 7 e 1. E você sabia que hoje é o Dia Nacional do Cego? O objetivo da data é conscientizar a população contra o preconceito e discriminação contra as pessoas com deficiência visual, que todos os dias têm vários desafios a vencer. O primeiro desafio do Antônio Rocha foi na adolescência, quando ele perdeu completamente a visão em decorrência de complicações do glaucoma. Mesmo com todas as limitações, o seu Rocha conseguiu ingressar na universidade. E aí apareceram outras dificuldades. Quando eu fiz o primeiro curso que eu gostava mesmo, era comunicação. No primeiro fora que eu peguei, eu digo, rapaz, eu vou fazer outro curso, esse aqui não vai dar para mim não, entendeu? Aí fiz ciências da religião e depois eu fiz pedagogia, fora pós-graduação, que eu tenho uma que é de gestão, supervisão e orientação escolar. Então, isso é luta, mas é preciso que a gente lute para chegar lá na frente e alcançar o objetivo final. De acordo com dados do último censo realizado pelo IBGE, o Brasil possui aproximadamente 506 mil cegos. A Priscila, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, também tem a visão reduzida. Ela, que só enxerga 5%, sabe bem qual a maior barreira enfrentada por quem vive numa condição semelhante à dela. É o maior problema enfrentado não só pela pessoa com deficiência visual, mas por todas as pessoas com deficiência, que é o que a gente chama de falta de acessibilidade atitudinal. As pessoas que não têm deficiência, elas acabam não respeitando as nossas especificidades, não reconhecem as nossas diferenças e acabam violando os nossos direitos. Além de acompanhar a execução de políticas públicas, é atribuição da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência fiscalizar se de fato nas ruas e avenidas de São Luís a acessibilidade vem sendo garantida e respeitada. Os resultados dessas ações são surpreendentes. No dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Movimento de Pessoas com Deficiência aqui do Maranhão esteve na Rua Grande fazendo uma análise de acessibilidade e percebeu inúmeros vendedores ambulantes expondo seus produtos sobre o piso direcional, e mesmo que a gente esclarecesse, eles insistiam em continuar ali. Então isso é só um dos exemplos que a gente observa que acaba se repetindo diariamente na nossa sociedade. O seu Rocha, que hoje é professor da Escola de Cegos do Maranhão, faz questão de compartilhar todas as experiências até então vividas, com pessoas que passam pelos mesmos problemas e que são capazes de superá-los. Nós temos o dever, o direito e o dever de estar orientando essas pessoas e falando, explicando como que a coisa pode acontecer, entendeu? Não só falar maravilhas, mas falar também as dificuldades, que é para a pessoa se preparar para elas e vencer. E a principal barreira, né, gente, como a gente viu na reportagem, infelizmente, é o preconceito, o absurdo, a negação de direitos. A se dá de várias formas, o preconceito é uma delas, então a gente precisa parar para refletir. Que bom que existem essas datas para reflexão, mas a prática tem que ser diária e de todos nós, não é? O governo federal sancionou a medida provisória que fixa novas regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A principal mudança trazida pelo texto é o aumento do limite do saque imediato,
O Eduardo Ericira tem os detalhes para nós, porque esse saque imediato, assim, esse aumento, não é para todo mundo não, né, Eduardo? Bom dia. É isso mesmo, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima sexta-feira a todos. Essa medida provisória que aumentou aí o valor do FGTS, que é o fundo aí de garantia do tempo de serviço, ela já havia sido editada em julho deste ano pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro, que coordena aí, claro, é o Ministério da Economia. Em julho já havia sido editada e agora, mais uma vez, foi sancionada essa medida provisória que agora vira lei, segundo informou aí o governo federal, que aumentou aí o teto para as pessoas que quiserem sacar o FGTS. Anteriormente era de R$500, aumentou agora para R$998, que corresponde um salário mínimo. Lembrando que esse valor, quem já sacou os R$500 neste ano, desde quando foi editada a medida provisória, só poderá sacar agora R$448, que é o que corresponde aí na soma aos R$998 que a medida provisória, agora a lei, estabelece, que é o teto mínimo, que é o valor do salário mínimo de R$998. Como você disse, Adalberto, não é para todas as pessoas esse saque imediato, é só para quem tem até R$998, que é o teto mínimo aí, em conta no FGTS para fazer esse saque. Quem tiver até R$998 pode fazer o saque desse limite que foi estipulado por lei de R$998, que é o valor do salário mínimo. Quem tiver um valor acima desse valor, de R$998, só vai poder sacar os R$500 por essa lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A expectativa do governo federal é que mais de 10 milhões de brasileiros sejam beneficiados, cerca de 10 milhões e 100 mil pessoas sejam beneficiadas com esse saque imediato do FGTS, o que deve aí injetar na economia do país, na economia de todo o Brasil, cerca de 3 bilhões de reais. Uma injeção muito forte na economia, um valor muito alto. A gente lembra que, além dessa questão do saque imediato do FGTS, que os trabalhadores podem fazer, tem também pela lei a questão do saque aniversário, só que só vai valer a partir do próximo ano. Esse saque aniversário, o trabalhador ele vai poder sacar o FGTS uma vez ao ano, sempre na data e sempre no mês do aniversário dele, a partir do ano de 2020, claro, caso o trabalhador opte por essa alternativa. Ele vai poder sacar todos os anos, a partir de 2020, sempre no mês em que comemorar o aniversário dele, vai poder sacar o FGTS. A gente lembra que, atualmente, as pessoas podem sacar o FGTS para a compra da casa própria, também em caso de aposentadoria ou em caso de demissão por justa causa. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta com a gente no Bom Dia. Aos amigos que nos assistem em Imperatriz, em Caxias, Codó, Açailândia, você em Santa Inês e em Balsas acompanhando a nossa programação, um ótimo dia, viu? Uma boa sexta-feira para você, um bom final de semana. Para conseguir uma vaga no tão disputado mercado de trabalho, a qualificação, claro, é fundamental. E sobre esse aspecto, dados revelam que quem tem um curso técnico tem boas chances de sair aí da massa de desempregados no país. Carlete começou o curso técnico em segurança do trabalho ao perceber uma necessidade da empresa para a qual prestava serviço. Ficou surpresa com os altos índices de empregabilidade do setor. O que me motivou foi trabalhar em empresas que não tinham técnico de segurança. E a empresa requeria isso nessa área de segurança, um técnico para que ele pudesse dar palestras para o funcionário, orientar como seriam o uso dos IPIs dentro da empresa. E coisas relacionadas à segurança. E os cursos técnicos continuam mesmo sendo uma boa alternativa. Dados do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial mostram que 72,6% dos formados no ensino técnico estão empregados. O levantamento mostra ainda que os cursos com maior grau de inserção no mercado de trabalho são meio ambiente, tecnologia da informação, logística e segurança do trabalho. Este professor diz que essa é uma tendência em vários países. Alguns chegam a apresentar, inclusive, dados bem maiores. No Brasil hoje, dos profissionais, na formação de profissionais, apenas 8% são profissionais do nível técnico, do nível médio. E na Europa isso está 50%. No Chile, eu acho que já está na faixa de uns 20%, alguma coisa assim. Então mostra como nós estamos defasados na questão de formação de profissionais de nível médio, profissionais técnicos. Mas ele alerta, não é porque o momento é bom que a área técnica é uma boa opção para todo mundo.
questão de ver se tem realmente aptidão para essa área, né? Mas isso aí é em qualquer profissão, né? Qualquer uma a gente tem que saber se a gente tem aptidão ou não. Nessa área técnica ela tem uma gama enorme de cursos. Então vai desde logística até técnica de edificações, que é uma quantidade muito grande de cursos. Para Carlete, a nova carreira significou também o início de um novo projeto. É um momento único, eu estou muito feliz, emocionada mesmo. Eu esperei muito por esse momento e, cara, eu não sei nem te explicar o sentimento que eu estou tendo hoje. Confira agora o nosso giro de notícias. Mais de 3 milhões de alunos já estão cadastrados no Sistema Educacional Brasileiro e podem emitir o documento para o uso da meia entrada em eventos culturais e esportivos. Para assegurar o acesso ao ID estudantil, um representante de cada instituição de ensino pública e particular deve enviar as informações dos alunos para o sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Eles devem informar CPF, data de nascimento, curso, matrícula e o ano e semestre de ingresso dos estudantes. A partir de 2020, o Sistema Único de Saúde passará a ofertar uma dose de reforço da vacina de febre amarela para crianças com 4 anos de idade. O Ministério da Saúde também ampliará de forma gradativa a vacinação contra a febre amarela nos 1.101 municípios nordestinos que não faziam parte da área de recomendação de vacinação. Assim, todo o país passa a contar com a vacina contra a febre amarela na rotina dos serviços. As novas diretrizes sobre as campanhas nacionais de vacinação foram enviadas pela pasta aos estados e aos municípios em novembro deste ano, para que estejam preparados para as ações do próximo ano. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira informou que 266 instituições de ensino superior no Brasil tiveram desempenho inferior às demais avaliadas em 2018. Segundo o INEP, 12,9% das instituições de ensino no Brasil tiveram um índice geral de cursos avaliados da instituição 1 ou 2, em uma escala que vai de 1 a 5. O índice 3 reúne a maior parte das instituições. Aquelas que tiveram desempenho menor que a maioria recebem conceitos 1 ou 2. Já as que tiveram desempenho maior que a maioria recebem 4 ou 5. Prestação de serviços do nosso Bom Dia. É hora de ver como é que está o trânsito agora em tempo real aqui na capital de todos os maranhenses. Vem comigo, a gente vai ver como é que está o trânsito nesse momento. E a gente começa com a Avenida Daniel de Latouche, cruzamento ali com a Avenida dos Holandeses. Olha só, a gente tem imagens aí desse momento. A rotatória do chamado Caolho, já existem ali homens da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, da SMTT, já estão ali no local também. Mas está tranquilo nesse horário, hein? Numa sexta-feira, tranquilo. Principalmente essa via da esquerda, que vem, os veículos que vêm do bairro do Olho d'Água, do Araçagi, geralmente nesse horário é bem maior o fluxo de veículos, tranquilo o trânsito nesse ponto e sem registro de acidentes, o que é importante. Vamos para o segundo ponto, a gente mostra para você agora a Avenida Guaxenduba. Tranquilo também o acesso ao centro da capital nesse instante, olha só, os ônibus que descem aqui à esquerda das Cajazeiras vão no sentido do Parque do Bom Menino, tendo acesso aqui ao centro. Também a Praça da Bíblia, que fica à direita aí do seu vídeo. Trânsito tranquilo nesse ponto, nessa manhã, o sol já está brilhando na capital de todos os maranhenses, as pessoas indo para o trabalho, indo para a escola. Vamos para mais um ponto, várias escolas já também em férias, não é? Beira-Mar, Ponte do São Francisco, 2 pistas liberadas no sentido centro, uma no sentido contrário. O trânsito também é bom nesse momento para o horário aí nesse trecho e não há registro de acidente, de interrupção no trânsito nesse ponto. Quarto ponto que a gente mostra para você aqui no Bom Dia, hein? Só aqui você tem imagens em tempo real da nossa cidade. A Avenida Guajajaras, uma das principais de São Luís, né? Aquele ponto de chegada das pessoas quando vêm na BR, aí chegam aqui à nossa capital, a saída também ali o aeroporto, o acesso ao aeroporto. À direita aqui a Avenida Lourenço Vieira da Silva. O trânsito está tranquilo, eu repito, nesse momento. Sexta-feira de trânsito bom na cidade, hein? Trânsito bom nessa manhã de sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você que nos acompanha em todo o estado. E por falar em trânsito, gente, a gente vai mostrar agora os cuidados que as pessoas devem ter nesse final de ano. Nós temos também aí problemas relacionados às viagens, muita gente deixando aí as cidades nesse fim de ano. Todo cuidado é pouco, você que está no trânsito, a imperícia ainda continua matando muita gente. E agora, claro, no centro ali de Imperatriz também, com a movimentação das festas de fim de ano, aumentando o comércio, é a principal data de comércio, principal data de venda do varejo. O trânsito fica mais complicado ainda no centro da cidade, aí da região tocantina. Vamos ver.
Se já é difícil estacionar no centro de Imperatriz, imagine neste período de fim de ano. Tem que ter muita paciência. Já tem mais ou menos 20 minutos que eu rodo atrás de um estacionamento. As alternativas de muita gente são os estacionamentos privados. E mesmo assim, achar uma vaga tem que contar com a sorte. Pelo fato do movimento dos lojistas terem aumentado bastante. Então, está muito difícil encontrar vaga, não só nos privados. Até nos privados aqui, como vocês podem ver, está lotado. E por isso a Secretaria de Trânsito fez um planejamento estratégico nas fiscalizações, principalmente aqui no centro da cidade. Agentes e viaturas foram reforçados para este período. As viaturas ficam estacionadas em vários pontos e os agentes circulam pelas principais ruas. Precisa a gente fazer um planejamento especial a operação de Natal. Nós vamos estar com a média de 5 viaturas transitando no centro da cidade, nos horários da manhã, à tarde e à noite. A principal infração cometida, segundo a CETRAN, é estacionar em fila dupla. Condutores que abandonam seu carro em fila dupla, vai para o comércio, o agente não acha, então ele vai aplicar as sanções legais, ou seja, a penalidade de multa e a remoção do veículo. Isso implica em dinheiro e pontos na sua CNH. A gente aconselha os condutores a não deixar seus veículos em fila dupla. Ande mais um quarteirão, geralmente nas transversais, as principais ruas do centro, tem local para estacionar, dá para conseguir. Esse período vai complicar um pouquinho, a gente sugere que faça suas compras mais cedo. Para não ser imprudente, Paulo teve sua estratégia. Na realidade, tem vezes que nem acha, né? Fica rodando a cidade toda, até como igual eu fiz agora. O rapaz desceu para comprar um sapato ali, eu vou ficar rodando enquanto ele compra, depois pegar ele em outro lugar, né? Que estacionamento não tem. Do jeito que gasolina está barata, né? Ficar rodando também é uma alternativa bem complicada, mas fazer o quê, né? Difícil, é o problema das cidades, de todas as cidades, essa questão da mobilidade, estacionamento não é diferente. Lá em Imperatriz, você viu na reportagem, é preciso ter muita sorte para conseguir uma vaga, em especial no centro, nesta época do ano. No próximo bloco, o levantamento aponta perfil de vítimas de violência contra a mulher aqui na capital. Você vai ver também, depois do intervalo, as notícias de segurança com Silvan Alves. E ainda, fim de semana será de escolha de conselheiros tutelares aqui na capital. Essas e outras notícias depois do intervalo, são 7h17 agora. São 7 horas e mais 21 minutos e você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado. Obrigado pela audiência que só cresce a cada dia do Bom Dia e do Sistema Difusora de Comunicação. A gente mostra mais uma vez o trânsito em tempo real na capital, prestação de serviços e aqui no Bom Dia. Imagem em tempo real, você tem a Carlos Cunha aí, à direita, os veículos que se deslocam para o centro da cidade. A gente vai fechar um pouquinho mais para mostrar. À esquerda, os veículos que estão saindo do centro na direção de outros bairros aqui de São Luís. Tá tranquilo, né? Está tranquilo aí o trânsito nesse momento na cidade. A gente mostrou ainda há pouco outros pontos. A sexta-feira começa assim, com um trânsito muito bom nessa manhã, comparado com outros dias aí da semana. Trânsito tranquilo nessa manhã. Roque Santeiro não tão bom assim, mas é porque é uma das principais vias de acesso aqui ao centro também. Pessoal que vem do bairro do Angelina, que vem de outros bairros da cidade também. Nesse momento, imagem da Avenida Jerônimo de Albuquerque. À direita, quem segue no sentido Coab, Angelino. À esquerda, quem vem para o Bequimão. Para o bairro do Vinhais, para Coama, enfim. Mas o trânsito, não temos registro de acidente neste ponto da cidade. Mais um ponto que a gente mostra para você, vamos lá? Vamos viajar, a gente está aí no bairro do Bequimão, a gente sai do Bequimão e vai agora para um outro ponto da cidade. Estamos aí na área Itaquibacanga. Também trânsito tranquilo nesse momento, né? Aí no acesso à Universidade Federal do Maranhão, nessa pista à direita, também quem segue em direção ao Porto do Itaqui, no sentido Bacanga Centro também. O trânsito aí não temos registro de acidente nesse momento, nem de nenhuma manifestação nesse ponto, que geralmente é muito utilizado para isso ali próximo à Universidade Federal do Maranhão. O sol já brilha e brilha forte, né? Já está quente aqui em São Luís, já começa o dia quente nesse período do ano. E agora nós estamos no Calhau, nessa rotatória que a gente mostra para vocês. Veículos estão parados, quem vem ali da Ponta da Areia, Ponta do Farol. E na rotatória, por enquanto, liberado o trânsito aí para esses veículos que vão no sentido São Francisco, né? Tranquilo, tranquilo, no centro da cidade também. Olha só, tem um motorista do carro azul ali fazendo o que não se deve. Ele ia fazer uma conversão à esquerda e estava do lado direito
quase provocando um acidente. Você viu imagens ao vivo aqui no Bom Dia. Para você é preciso muito cuidado, gente, no trânsito. Ligar a seta, né? Dar sinal que você vai entrar para a direita, para a esquerda, enfim. É fundamental para que a gente tenha um equilíbrio aí nesse trânsito da nossa cidade. Mulheres solteiras representam maioria entre as vítimas de violência doméstica aqui na capital. Uma pesquisa que acaba de ser divulgada revelou ainda que nenhuma solicitou medida protetiva. O levantamento foi feito pela 2ª Vara da Mulher e a gente vai ver os detalhes na reportagem da Andréa Brito. Uma pesquisa realizada pela 2ª Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar de São Luís revelou o perfil das vítimas que chegam até a Justiça. O levantamento, que é anual, foi feito por amostragem com 30% dos casos registrados durante o ano de 2018 e mostrou que 41,74% das mulheres agredidas têm entre 35 e 59 anos. 31,20% têm entre 26 e 34 anos e 22,82% estão na faixa etária entre 18 e 25 anos. As mulheres com mais de 60 anos de idade correspondem a 1,74% das vítimas de violência doméstica. Demonstra que mais mulheres estão buscando, acessando o sistema de justiça, porque a pesquisa ela é realizada todos os anos, com a divulgação, e toma por base os processos que foram distribuídos no ano anterior. Então, em 2019, nós estamos divulgando essa pesquisa por amostragem de 30% de processos que tramitaram, foram distribuídos, aliás, em 2018, meses de janeiro a abril. A pesquisa mostrou ainda que nos 6 casos de feminicídios ocorridos somente em São Luís, nenhuma das vítimas havia solicitado medidas protetivas, o que mostra a importância da denúncia à rede de proteção contra a violência de gênero. Desde que houve a inauguração da Casa da Mulher Brasileira aqui em São Luís, que reuniu esses órgãos de proteção à mulher, houve um aumento considerável no número de medidas protetivas de urgência. Aqui funcionam a Vara da Mulher, a 2ª Vara da Mulher, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Patrulha Maria da Penha, o Departamento de Feminicídio, a Defensoria e também as delegacias especializadas. Ainda segundo a amostra das mulheres que sofreram violência entre os casos analisados, 43,47% eram solteiras, 20,41% viviam em um relacionamento estável e 17,10% eram casadas. A pesquisa também mostrou o perfil do agressor. 41,08% são solteiros, 19,34% viviam em união estável e 17,84% eram casados. O levantamento apontou ainda que 63,93% dos casos de agressão aconteceram dentro da casa da vítima, o que reforça a necessidade de expandir mais projetos de combate à violência doméstica. Essa necessidade que nós percebemos de trabalhar a rede de atendimento, de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o projeto visa exatamente isso, com a contribuição do Poder Judiciário a essa rede de atendimento e proteção à mulher. Comigo, Silvão Alves. Já que a gente está falando agora, Silvão, desse dado em relação à mulher, vale lembrar que nós já batemos, infelizmente, 50 feminicídios no estado esse ano, né? 50 com aquele caso daquela senhora lá de Penalva, que foi assassinada com requinte de crueldade, né? E que o principal acusado, o principal suspeito é o companheiro dela. 50 que é um número considerado alto, claro, e você vendo todas esse mecanismo, toda essa estrutura que nós temos, né? E os especialistas acham que são leis muito novas e que ainda levam certo tempo para que o Estado brasileiro possa se adequar a essas mudanças que foram feitas na lei. A gente vai fazer uma reflexão sobre esse assunto no dia de Natal, mesmo sendo um dia de festa e tudo, mas é sempre tempo, né, gente, de falar sobre violência contra a mulher, para ver se a gente muda essa cultura. É um dos assuntos do nosso Bom Dia Especial do dia 25, não perca uma mesa redonda sobre esse assunto. Ô Silvão, a gente vai falar de um caso aqui, eu não tinha visto falar ainda de um caso semelhante a esse, de um coronel da Polícia Militar que tirou adesivo da viatura, entregou para o filho, para ir fazer segurança na cidade? Não, até porque não é policial, para ir para a balada, Silvão. A balada, exatamente. Ele já é reincidente, o coronel Marco Antônio Terra,
É o mesmo que no ano passado ele acabou tentando matar a policial Andressa lá dentro do quartel, chegou a agredi-la, inclusive esse inquérito está na delegacia da mulher, na Casa da Mulher Brasileira, chegou a disparar, efetuar tiros lá dentro do quartel e tal. Então ele é o mesmo cidadão. E agora, cada coronel desses aí, eles têm direito a uma viatura, que no caso é uma viatura descaracterizada, pajeiro. Ele pegou, que é para o uso dele, ele pegou essa viatura, deu para o filho dele, e Essas rapaz... viaturas são identificadas de alguma forma, tem algum adesivo, exato, alguma coisa assim. Tem alguma identificação. Ele tirou Sim. a plotagem da viatura e entregou para o filho dele ir para a balada, uma pajeiro, né? Que são esses veículos que geralmente são utilizados pelas guarnições da Polícia Militar. Havia uma blitz que estava sendo feita ali na Avenida dos Holandeses, próximo ali à entrada de São Marcos, e ele foi abordado lá. Primeira irregularidade constatada pela guarnição aqui, ele não tinha habilitação, ele não era habilitado. Já começou daí? Já começou daí. E aí foram checar a placa da viatura e constataram que era um veículo oficial pertencente à carga da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Que situação, hein? E aí fizeram a apreensão, é claro, fizeram a apreensão. E o pior estava por vir, para acontecer, viu, Adalberto? Porque fizeram a apreensão, iam levar o rapaz para a delegacia, que é o certo, né? Para ele ser apresentado lá. No mínimo, podia ter sido feito um TCO, um termo circunstancial de ocorrência, para ele responder no juizado especial. É o que aconteceria com qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Aí ele ligou para o pai dele, e o pai dele, lá da sua autoridade, foi lá, humilhou os policiais da guarnição, que estavam de serviço, porque não tinha nenhum oficial de patente, não é? Como ele, era só... Tinha um sargento, 2 cabos, e o resto tudo era policial, inclusive desses policiais novos, aí dos mais novos. E aí ele tomou a chave da viatura, entregou para o filho dele e levou o menino para cá dirigindo a viatura. Deus do céu. Quer dizer, não bastasse o primeiro momento que aconteceu, ainda teve toda essa sequência. Sim, ainda teve toda essa sequência. A emenda foi pior do que o soneto. Não era obrigado a ter um policial de alta patente fazendo aquela atividade. Né? Não é só uma questão de cumprir a lei. Tá? O coronel Ismael, logo ele está fora do estado, está viajando, participando de um evento fora aqui do Maranhão. Ele ligou já hoje pela manhã, dizendo que a Polícia Militar do Estado do Maranhão não compactua com esse tipo de comportamento, que qualquer uma patente, que vai do soldado até o mais alto oficial, não é? Ele tem as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres, e a lei é para todos, autorizou a abertura de um procedimento que vai ser aberto hoje no Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Convém ressaltar, Adalberto, uma questão de justiça, que na época em que houve esse episódio lá dentro do quartel, que ele espancou a policial, tentou matá-la, o Ismael não era o comandante-geral da polícia, era o antecessor, que era o comandante da Polícia Militar. Obrigado, Silvano. Lamentável, viu? Mais de 8.000 munições na cidade de Coroatá. A polícia constatou isso. É muita munição, Silvano. Muita munição, Adalberto. É um caminhão baú com as placas de Imperatriz, foi abordado lá, uma abordagem de rotina, e os policiais acharam munição de todos os calibres, né? Com certeza essas munições, que já são clandestinas, são do crime, né? Elas iam para as mãos dos próprios criminosos, né? São munições clandestinas, então ela serviria para abastecer aquela região ali de Coroatá e municípios. Toda a carga foi apreendida, foram 2 pessoas presas. No primeiro momento, o nome dessas 2 pessoas não foi divulgado por uma simples questão, para não dificultar as investigações, porque isso é uma rede, não é? Pode ter muita gente envolvida, então por isso ramificações. A polícia... exato, são várias ramificações, então a polícia preferiu não divulgar o nome para que haja sequência das investigações, e novas prisões devem ser efetuadas dentro das próximas horas. Parabéns à polícia, fazendo mais um bom trabalho aí e no interior do estado, fazendo, portanto, cumprindo aí, fazendo essa ação, né? Essa apreensão. Silvano, bom fim de semana, né? Bom fim de semana. Valeu, Adalberto. Bom fim de semana a você, bom fim de semana a todos. Silvan Alves, de segunda a sexta, 6 da manhã, gente. Encontro marcado com muita informação aqui no Bandeira 2. São 7 horas e mais 32 minutos, 7h32. Declarações que entraram em malha fina vão ficar retidas para verificação de pendências em todo o país. As instituições só serão pagas após a questão ser resolvida. Em todo o país, mais de 700 mil declarações de imposto de renda ficaram retidas. Aqui no estado, 12.896 maranhenses caíram na malha fina. A principal é a omissão de rendimentos tanto do titular ou também pode ser a omissão de rendimento dos dependentes. Essa é a principal razão. Em torno de 40% das declarações retidas em malha é por esse motivo. E também o segundo motivo de maior incidência são as despesas médicas, né?
Então, o contribuinte, nesse caso, tem que comprovar que realmente teve essas despesas. As declarações que caíram na malha fina ficarão retidas para verificação de pendências e eventual correção dos erros. As restituições só serão pagas depois que a questão for resolvida. De acordo com a Receita Federal, de todas as declarações retidas esse ano no país, quase 75% apresentam imposto a restituir. Primeira coisa, ele vai consultar no site da Receita Federal, no ECAC virtual, qual a pendência dele, né? Verificou a pendência e viu que errou a declaração, ele retifica a declaração. Mas de que forma proceder no caso daquele contribuinte que forneceu à Receita Federal as informações corretamente e mesmo assim teve a declaração retida? O contribuinte tem o direito de receber essas informações e fazer a sua eventual retificação ou justificativa do porquê que ele considera aquilo como correto. De acordo com esse advogado, mesmo quando as justificativas do contribuinte não forem aceitas pela Receita Federal, o mais importante é tentar buscar uma resolução administrativamente, que partir para uma discussão judicial. Esse momento em que você apresenta essas informações, ainda não se iniciou um contencioso administrativo, ou seja, ainda não tem uma cobrança pela Receita Federal. Posteriormente à apresentação dessas minhas informações, caso a Receita Federal entenda que aquelas justificativas não são plausíveis, aí sim ele iniciará um procedimento de cobrança. Daquele momento, o contribuinte tem direito a apresentar a sua defesa administrativa. Vamos mudar de assunto. Para o comércio de Caxias, as vendas para o Natal deste ano devem ser melhores se comparadas aos dos últimos 4 anos. A expectativa é que o crescimento chegue a quase 6%. Quando se sabe o que quer, parece que vai ser mais fácil ir às compras de fim de ano. Mas, quando ainda não decidiu o look que pretende usar nas festas ou o presente certo para dar, o jeito é procurar bastante. Sem falar no gasto. Com a grana curta para tantos itens, é preciso comparar os preços e aproveitar os descontos. Parece que todo mundo prefere o horário que se pensa estar mais vago. E isso acaba que quando a gente vem no horário que se pensava estar vago, está lotado. E depois de provar, pode ser que nenhuma das peças tenha caído bem, tenha dado certo. E aí que vem a parte chata, começar as compras tudo de novo. E é preciso ter paciência. Escolher, provar, enfrentar filas para pagar e receber a compra, ufa! No final, o que era para ser prazeroso pode ser cansativo. Pensando nisso, os lojistas do comércio de Caxias aderiram ao horário estendido de atendimento para que todos possam comprar com calma. De segunda a sexta-feira, as lojas estarão abertas das 8 da manhã às 8 da noite. No final de semana, sábado e domingo, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. Apenas no dia 25 que o comércio estará fechado. No total, serão 53 horas extras trabalhadas. A Federação do Comércio fez uma pesquisa e, segundo os dados apurados, esse ano o Natal vai crescer acima de 6% em relação aos últimos 4 anos. Caxias não será diferente, nós estamos muito otimistas e eu acredito que aqui será até melhor. Otimistas mesmo, né? Obrigado aos amigos que nos acompanham em Caxias. São 7 horas e 37 minutos. Vamos ver como é que fica o tempo para essa sexta-feira, inclusive lá em Caxias. Vamos lá? Bom, a gente começa com Caxias, inclusive. Mínima de 22, máxima de 32. Em São Luís, hoje, gente, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva. 26 é a mínima, máxima de 30. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva. Mínima de 23, máxima de 32 graus. Caxias, eu já dei a temperatura. Agora vamos para o tempo. Por lá, tempo nublado com possibilidade de chuva hoje. Essa é a previsão lá em Caxias. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva. Mais 3 cidades no nosso mapa, parceria com o LabMet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. É aqui do Maranhão, hein, gente? Previsão de Pinheiro. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva lá na Baixada Maranhense. Mínima de 21, máxima de 32 graus. Em Codó vai esquentar um pouquinho mais, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva também. Mínima por lá 22, a máxima 33 graus. Carolina, hoje com céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva em Carolina, hein? Mínima de 24, máxima de 33 graus. Essa é a previsão do tempo para esta sexta-feira.
Hoje é sexta, é dia de conferir a nossa tábua de marés. Foi na madrugada a primeira maré baixa, com quase menos de 1 metro, né? Aí, 2h25 da madrugada. Às 8h25 da manhã, maré alta, quase 6 metros, 5,6. 14h37, nova maré baixa, 0,6 metros. E à noite, às 20h36, maré alta com 6,1. Está aí, portanto, a tábua de marés para essa sexta-feira. No próximo bloco, conselheiros tutelares da capital serão escolhidos nesse final de semana, hein? E mais, vem aí John Coutrin destacando os bastidores da política. Confira também a preparação dos times que vão decidir a Copa FMF nesse fim de semana. São 7h38, o Bom Dia volta já já. Agora 7h42, de volta ao Bom Dia ao vivo para todo o estado, de volta para falar de política. João Coutrin, bom dia para você. Bom dia Adalberto, bom dia a todos. Quando terminar o governo Bolsonaro, vai ter que ter, quem tentar resgatar o governo, vai ter que ter um livro só para declarações polêmicas, né? Teve mais uma ontem? Mais uma ontem. Ele falando a um grupo de prefeitos, né? E tocou no assunto corrupção, né? Que é um assunto aí que ele não gosta muito de falar. Mas ele disse o seguinte: qualquer ministro, né, que for pego em corrupção será colocado, abre aspas, no pau de arara. Aí a pessoa pensa logo que é aquele veículo, né, do interior, mas não é. O pau de arara era um instrumento utilizado na ditadura militar para punir, né, os desafetos adversários da ditadura militar. Ele falou isso e ainda disse, Adalberto afirmou que não descarta qualquer tipo de corrupção no governo dele, porque muitas das vezes não tem como haver o controle geral do governo. E talvez nem é o ministro, né, que está coordenando a corrupção, pode ser um assessor lá da ponta, né? E ele disse que qualquer eventual tipo de corrupção, qualquer eventual ato de corrupção, ação de corrupção, será punido exemplarmente, né, por seu governo, por ele. Ele disse que não compactua, né, com qualquer tipo de corrupção e disse que utilizará, brincando, claro, óbvio, né, esse instrumento chamado pau de arara, instrumento da ditadura militar. Nós sabemos, Adalberto, que no governo dele, né, já há denúncias contra o ministro do Turismo. A Folha de São Paulo revelou uma investigação de candidaturas laranjas, né, lá em Minas Gerais. Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro e deputado federal licenciado, segue a investigação ainda, né, relacionada a ele. Há também o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que também é investigado quando ele foi secretário ali na Prefeitura de São Paulo. Também há uma investigação contra ele. Então, além dos filhos, claro, o próprio filho dele também investigado aí nas chamadas rachadinhas, né? Então, muitas pessoas investigadas ao entorno do presidente Jair Bolsonaro relacionados aí à corrupção. Vamos ver, assim que houver comprovação, né, desses ministros e outras pessoas envolvidas, qual será a atitude que o presidente tomará. A citação aí, o pau de arara, o João falando que foi mais uma brincadeira, só que existem algumas que são extremamente desagradáveis, Exato. né? Ele ficar o tempo todo lembrando desse período de exceção no país, realmente não tem nada a ver com democracia. Então, eu preciso, enfim. Vamos lá, vamos em frente. Olha, John, que outras notícias você tem? Tem mais para encerrar? Hoje nós temos mais 2 notinhas aí? Vamos lá, as notinhas, né? Notinhas de sexta-feira. Alguns eventos ocorrerão hoje. Por exemplo, o Prêmio José Augusto Moschel, que é um prêmio ali realizado pelo PCdoB e a Fundação José Carlos Gabois, também premiará, né, mais uma vez, todo final de ano, eles realizam esse evento e premiam algumas personalidades da cultura, da política, né, militantes sociais. E neste ano, o prêmio José Augusto Moschel irá, por exemplo, para o prefeito Edvaldo Holanda Júnior, de São Luís, e também o ex-prefeito de Timon, o Chico Leitua. Então, serão da classe política, serão 2 homenageados, presenças do governador Flávio Dino, né, sempre está presente nesses eventos, e, claro, representantes das entidades sociais, representativas aí, né, da militância, das causas sociais, estarão presentes hoje às 18 horas
no hotel privado aqui de São Luís, este evento aí que premiará na classe política neste ano o prefeito Edivaldo Holanda Júnior e premiará também aí, né, o ex-prefeito de Timon, Chico Leitor. Tem informações do PSB também para a gente encerrar? PSB hoje realiza também um ato, o PSB realiza um ato em sua nova sede, né, a sede estadual e sede municipal, né, que abrigará os diretórios municipal e estadual lá no Renascença, né, essa inauguração também no final da tarde, às 18 horas, com a presença do deputado federal Bira do Pindaré e do ex-senador José Capiberibe, né, do Amapá. Ele também estará presente representando a executiva nacional do PSB. Neste evento também, neste ato de inauguração da nova sede, neste ato político, será também, né, lançado o movimento Pense São Luís, que é um movimento de diálogo, né? É o movimento nacional do PSB, Pense São Luís, mas também estará aqui presente na capital, com o Bira do Pinaré, né, na frente deste evento, e todas as lideranças do PSB. Além do PSB, outro evento também que ocorre hoje é do PV. O PV terá a presença do presidente nacional do partido, né, José Luiz Pena, presidente da Executiva Nacional do PV, estará aqui em São Luís para referendar a candidatura, né, do deputado Adriano Sarney a prefeito de São Luís. Também será aí eleita, né, a executiva estadual do PV, a Bárbara Soeiro deve estar à frente também aqui no Diretório Municipal, ou seja, o PV se organizando e, portanto, aí confirmando a candidatura do Adriano Sarney à Prefeitura de São Luís. Obrigado, John. Bom final de semana. Até segunda-feira, Adalberto. John Coutrin participando aqui do nosso Bom Dia, agora da política para o esporte. A Confederação Brasileira de Futebol definiu ontem os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Veja quem serão os adversários dos representantes maranhenses na competição. Olha só, o Motoclube vai pegar o Fluminense do Rio de Janeiro, é isso mesmo. Não tem data definida ainda dos jogos, mas a partida será aqui no estádio Castelão, em São Luís. O Imperatriz, o Cavalo de Aço, vai pegar o Vitória da Bahia, no Frei Epifânio, lá em Imperatriz, diante da sua torcida. O Sampaio, fora de casa, pega o Água Negra do Mato Grosso do Sul. Portanto, esses são os confrontos dos times maranhenses nessa grande competição que é a Copa do Brasil. Nessa primeira fase, as equipes se enfrentam em partida única na casa da equipe, pior ranqueada, mas com os visitantes jogando pelo empate. Portanto, a vantagem é do visitante. Apenas 5 das 80 equipes que disputam a primeira fase vão chegar às oitavas de final. E lá vão se unir a outras 11 que já estão garantidas nesta fase da Copa do Brasil. Vamos em frente, agora vamos falar de Copa FMF. Domingo em São Mateus acontece a final da competição, que vale vaga no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. O Maranhão Atlético Clube vai ter que se superar muito para reverter a vantagem, que é do Juventude, que vai jogar diante da sua torcida. A equipe atleticana perdeu o primeiro jogo no Castelão por 1-0 e agora tem que vencer por 2 gols de diferença o time de São Mateus, que terá a torcida jogando a seu favor no estádio Pinheirão. Maranhão não terá desfalques para a partida. O técnico Lucas Andrade deve repetir a mesma formação que mandou a campo no primeiro jogo da decisão do último sábado no estádio Castelão. Você tem as imagens. E se não conseguir o título da Copa FMF, o MAC vai disputar no ano que vem apenas o Campeonato Maranhense de Futebol. Em São Mateus é grande a expectativa para a final da Copa. Afinal de contas, o Juventude Simas conquistou a 2ª divisão do Maranhense e agora está de olho em uma disputa inédita de uma competição nacional, gente. Já pensou? O time de São Mateus ganhou a 2ª divisão esse ano. Ganha, de repente, a Copa FMF e vai para o Brasileiro do ano que vem. Festa total lá em São Mateus, expectativa grande e confiança da torcida. Veja na reportagem. O Juventude vai entrar em campo no próximo domingo com a vantagem de poder empatar a partida ou até perder por 1 gol de diferença. É assim que o Juventude vai tentar surpreender mais uma vez o Maranhão Atlético Clube. Os 2 encontros que tiveram nesta competição, o Juventude levou a melhor com 2 vitórias sobre o seu adversário. Tem que tirar esse favoritismo da gente, né? Até porque isso atrapalha um pouco, né? A ansiedade, a gente tem que afastar isso, jogar os 90 minutos como se a gente precisasse do resultado.
como eu sempre falo, a gente tem que trabalhar com humildade e em busca do resultado, né? Porque o favoritismo às vezes atrapalha, né? E muitas vezes, como eu sempre volto a falar em outras entrevistas, a vitória esconde muitos erros. Então a gente está preparado para isso e vem passando para os atletas. Os jogadores, por sua vez, falaram da grande expectativa para a partida decisiva contra o MAC. Sabemos que tivemos um pouco de dificuldade, né? Principalmente no segundo tempo. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, não sabe se foi rendimento, mas também porque tinha muitos jogadores novos, né? Que não estavam acostumados a jogar no Castelão. Mas a gente fez um belo trabalho, né? Tanto no primeiro tempo, até eu acho que os 10 do segundo tempo. A equipe do Maranhão não é uma equipe boba e vai tentar chegar aqui para nos surpreender. Mas a gente está trabalhando forte essa semana, uma semana boa de trabalho, para a gente também chegar num jogo com cautela também, inteligência e tentar levar o título, mas também com o apoio da nossa torcida, né? Que com certeza vai lotar e vai nos empurrar para mais um título, se Deus quiser. Ter tranquilidade, né? O professor tem pedido para a gente ter sabedoria, a gente está com o resultado nas mãos, mas como a gente tem trabalhado forte, com humildade, que é o mais importante, e ter a consciência, né, cara? Resultado bom dentro de casa, a gente é muito forte dentro de casa, agora respeitando a equipe do Maranhão, mas a gente vai fazer o nosso papel. A gente está com a consciência tranquila, também com o comprometimento que tem que ter, lógico, e fazer um bom trabalho dentro de casa, que a gente tem certeza que vai sair com resultado positivo. Essa partida, a nossa equipe lá de São Mateus vai acompanhar e trazer os detalhes. Segunda-feira aqui no Bom Dia a gente tem as imagens para você. São 7 horas e mais 52 minutos. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís realiza domingo a escolha dos conselheiros tutelares da capital para o quadriênio 2020-2024. Nós vamos saber os detalhes agora com Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, a eleição acontecendo de 8 da manhã até às 17 horas, portanto de 8 até às 5 horas da tarde desse próximo domingo, 41 locais de votação por toda a capital São Luís. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com o Marcos Japi, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da capital São Luís. Japi, era para ter sido feita essa eleição, realizada essa eleição em outubro, teve esse adiamento, agora nesse domingo vai acontecer sem qualquer tipo de problema, não é isso? Está tudo certo para acontecer nesse domingo, Eduardo, devido ao número mínimo de candidatos que nós não tínhamos na primeira etapa. Agora ainda existe áreas que não tem esse número mínimo, mas segundo a resolução do Conselho Nacional da Criança, a gente fez esforço para que obtivesse esse número mínimo. Então, agora esse domingo vai acontecer de fato as eleições aqui em São Luís. 41 locais de votação espalhados por toda a cidade, tanto na área urbana quanto na zona rural, quer dizer, as pessoas vão poder ir tranquilamente depositar seu voto para a escolha dos conselheiros tutelares, né? Cada uma das áreas terá 4 locais de votação, exceto a área zona rural, que será 5. Então, o eleitor pode se deslocar a um desses 4 locais, ou na zona rural 5, com o título de eleitor e um documento oficial com foto entre as 8 e as 17 horas. São 10 conselhos tutelares na capital São Luís. Quantos conselheiros vão ser escolhidos para cada conselho, Japi? Então, são 10 conselhos tutelares que temos. Serão eleitos 5 membros para cada uma dessas áreas aqui de São Luís, totalizando 50. As pessoas já têm conhecimento da importância que o conselheiro tutelar tem para a sociedade. Mas explica para a gente, para quem ainda não sabe, de repente, a importância que tem para uma área, para uma região, a importância que tem de um conselheiro tutelar representando essa área. Os conselhos tutelares são guardiãos dos direitos de criança e adolescente na nossa cidade. A gente vê muitos direitos violados, principalmente questão de evasão escolar, a questão da violência sexual, que tem crescido muito. Então, o conselho tutelar é aquele órgão que atende primeiro aquela criança, adolescente e sua família para fazer os encaminhamentos devidos. E tem um local, tem a localização que a pessoa pode procurar também para fazer qualquer tipo de denúncia, reclamação ou tirar alguma dúvida, né, Japi? Além da sede própria dos conselhos tutelares, podem ligar para o Disque 100, a delegacia mais próxima da sua cidade, da sua cidade, na verdade, ou então da sede. Ela pode se deslocar e fazer a denúncia. Ok, Marcos Japi, conversamos aqui com ele. Então, a eleição acontecendo no domingo, de 8 até as 5 horas da tarde. Importante que as pessoas participem dessa votação, dessa eleição, que é para escolher o conselho tutelar que vai representar a área em que a pessoa mora. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao nosso entrevistado também pelas informações. É fundamental esse trabalho dos conselhos tutelares. São 7 horas e mais 55 minutos. Confira as melhores dicas para o seu final de semana no nosso Guia Cultural. Chega aí, Alexandre Pimenta. Fala, pessoal, tudo bem? Já cheguei para te deixar bem informado sobre tudo que vai rolar na cidade esse fim de semana.
E a primeira dica vem das telonas. Um detetive de polícia de Nova York recebe um desafio no trabalho. Ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está solto na cidade. Realizar a prisão do criminoso não será tarefa fácil. No entanto, quanto mais ele avança nas investigações, mais ele percebe que os assassinos se tratam de uma conspiração assombrosa entre criminosos e membros da própria categoria. Jack é um bombeiro extremamente dedicado e rigoroso que não aceita que algo ocorra fora das regras impostas pela corporação. Depois de resgatar as crianças Brian, Joey e Will, Jack e seus companheiros enfrentam um enorme desafio. Como não conseguem localizar os pais do trio, precisam eles mesmos cuidar das crianças, mesmo sem a menor aptidão para a função. Isso que é festa. O Natal do Maranhão está atraindo um grande público ao Centro Histórico de São Luís. E nesse final de semana tem muitas atrações. Hoje, no Palácio dos Leões, a partir das 7h20, tem videomap de Natal. Amanhã, no palco Tribunal de Justiça, às 8 horas, tem show Cordel com Braulio Bessa. E no domingo, a Casa do Papai Noel, na Rua Estrela, recebe a banda de fanfarra Soldadinhos de Chumbo, às 18h30. E às 19h30 tem show do coral Paz e Bem. Nesse sábado acontece o lançamento do Samba Enredo da Favela do Samba com participações de blocos tradicionais e o show da bateria Carcará. A festa começa a partir das 19 horas no bairro do Sacavém. Depois dessas dicas, não tem por que você ficar em casa e não curtir o final de semana. Eu vou ficando por aqui e até sexta que vem. Tchau! Alexandre Pimenta e o roteiro da sua diversão no nosso Guia Cultural aqui do Bom Dia. A gente fica por aqui, termina agora outras notícias, você confere no Portal Minha 10. Segunda-feira a gente vai estar de volta às 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2, tá bom? Para você um ótimo final de semana, tudo de bom, fique na paz, vê aí o primeiro impacto, a gente se encontra na segunda. Tchau, tchau.